Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Mais um Selmocast aqui. Esse programa tem um nome bosta, um apresentador pior ainda. Então, eu estou aqui hoje com a Babs, que é uma conhecida nossa do Twitter. Ela trabalha, né, com a Nichelle Cohen, que esteve aqui recentemente, não é isso? Isso mesmo. O que que você faz com a Nichelle? Você lê alguma coisa e ela fala, tá bom, obrigado, e ela faz um vídeo. Não. Na verdade, todo o conteúdo da Nichelle é produzido por ela mesma, então ela que vai ler as coisas e faz. Eu atuo, é o que as pessoas chamam de coprodutora, né? É isso que eu faço com a Nichelle, então toda a parte referente à estratégia, a marketing, ao que a gente vai fazer ou não, sou eu que dou essa orientação. Mas, por exemplo, a preparação de conteúdos não é comigo, porque eu falo para ela, ó, esse é o teu diferencial, então eu não vou nem me meter. Ou seja, ela faz o próprio trabalho. É um absurdo isso nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, isso é diferente, entendeu? Porque... É bem absurdo, tipo, você não joga o seu trabalho para os outros, você não Como escraviza assim ninguém. você delega a parte mais importante do seu trabalho? Então, por isso está no seu Twitter. Sou marqueteira, mas também sou gente. Exatamente. Porque é o que acontece, e principalmente isso no Twitter, o pessoal tem um preconceito muito grande, sabe? Porque, eu também tenho, tá? Não vou mentir. Porque, assim, o pessoal vê por aí as práticas e as mesmas copies, os mesmos gatilhos. Sempre, assim, sempre tudo é escasso, tudo é importante, tudo é para ontem, sabe? E realmente o pessoal acha que marqueteiro é só coisa muito ruim. Aí eu falo, ó, gente, eu sou marqueteira, mas eu também sou gente, eu sou uma pessoa. Marqueteiro e publicitário são a mesma coisa? Sim. Sim, é só nome diferente, é porque quem vem do meio tradicional normalmente prefere ser chamado de publicitário. Mas, enfim, é a mesma coisa de copywriter e redator publicitário. É a mesma coisa, mas se eu sou formada, enfim, e trabalho em agências tradicionais, em meios tradicionais, eu uso o termo redatora publicitária. Se eu venho do digital, eu uso meio copywriter, porque é o nome, assim, que ficou conhecido. Você já fez propaganda, alguma coisa do tipo? Para a agência tradicional, não, só mesmo no Não. meio digital. Mas sim, já fiz lançamento, já fiz peça para lançamento, para anúncio, e-mail marketing, tudo isso. Bacana. E a gente estava falando agora, nesse minuto praticamente, que você morou em Portugal, né? Isso. Portugal, primeiro, é o contrário, a gente inverteu a história, né? Porque nós é que colonizamos eles agora. Sim, nossa. Tava. Quando eu me mudei de lá em março agora, né, desse ano. E quando eu saí, tava uma conversa assim muito grande, porque por conta das escolas, assim, criança, né? Então, o nosso ensino fundamental é porque as crianças estavam falando como brasileiros, então o português brasileiro, por conta dos vídeos dos irmãos Neto. Do Lucas Neto, os filmes para Netflix, os vídeos dele no YouTube. Então, e até eles têm livros, e assim, livros no mercado, como se fosse um extra daqui, um hipermercado, ter na estante deles os livros, atividades do Lucas Neto, sabe, para crianças. Então, Estamos importando no mal. exatamente. Estamos passando para o mundo que temos de melhor, só que não. Entendi. E ele já consumiu novela da gente, coisas do tipo. Eu não sei se os portugueses assistem a Globo, Portugal, como é que funciona. Assistem, a Globo é até um pacote premium que eles compram, que tem a Globo inclusa. Mas é muito engraçado, porque o povo português sabe muito mais da nossa cultura do que nós sabemos da deles.
hoje em dia. Então, eles acompanham novela, cantores sertanejos, tudo, sabe? Essas coisas de fofoca. Eles acompanham tudo do Brasil e a gente não sabe nada deles. Não, eu não sei o nome de um ator português. Eu sei que de vez em quando eu via uma novela da Globo, essa atriz aqui é portuguesa, aquela ali, mas era assim, um ou outro, era pingado. Aham. E se você me Não, perguntar o nome agora, não eles sei. consomem muito. É bem engraçado. Porque apesar por consumir muito, eles entendem a gente perfeitamente, né? Então, quando eu tava lá, era muito engraçado. Às vezes eu ia numa padaria, enfim, tava fora, precisava comprar alguma coisa e eu não sabia o nome daquilo. Porque tem nomes que são Tem muito diferença. diferentes. Por exemplo, a bomba de chocolate, a nossa bomba de chocolate, sabe, aquele docinho? Sei. Lá se chama Eclair. E para eu descobrir que se chamava Eclair? Aí assim, era aquele jogo de mímica. Mas quando eu falei bomba de chocolate pro moço da padaria, ele entendeu. Ele falou, não, eu sei. Mas, aqui se chama assim. Tipo, eu sei o que é, mas esse é o nome. Mas não é o nome. Se talvez o nome é diferente. Exatamente. Uma das poucas vezes que eu viajei para o exterior, nos Estados Unidos, eu cheguei para a mulher no subway e falei, olha, eu sei o que é isso aqui, eu quero isso aqui, mas eu não sei o nome, eu não sei como é que vocês chamam, eu sei como é que eu chamo, eu quero isso daqui. É o que deu para fazer. Hã? E ela te entendeu. E ela falou, não, tá bom. Entendeu? Que eu apontei e falei, eu quero isso aqui, eu sei o que é, só não sei como é que vocês estão chamando. Sim. Como é que é o nome em inglês? Eu não sei pronunciar, mas... Não, mas é engraçado. Eu tava trabalhando para uma empresa lá e como era empresa americana, a gente falava inglês, assim, nas comunicações e oficiais e tudo mais. E com os meus colegas portugueses, às vezes eu preferia mesmo continuar o papo em inglês, mesmo que fosse por mensagem via Skype, sabe? Mensagem, do que falar com eles em português de Portugal, porque eu não entendia, assim, os termos. Aí eu mandava em inglês, eles me respondiam em inglês e a comunicação fluía melhor. E é muito engraçado, porque a gente acha, né? Não, é a mesma coisa. Eles entendem a gente. Cara, é muito difícil para você se adaptar, assim. Tem muitas palavras que são bem enganosas, sabe? Que são bem... Os amigos falsos, né? Exatamente. Eu não lembrava como chamava isso aqui, mas é exatamente isso, assim. Tem muita palavra que pra gente é uma coisa completamente inocente, e aí pra eles, você tá falando absurdos. E também ao contrário, né? Teve há uns anos atrás, 10, 15 anos atrás, teve uma proposta de vamos unir todos os países de língua portuguesa, né, fazer um idioma só, uma coisa só. Só que não dá, já aconteceu isso, já soube disso, de um brasileiro encontrar outra nação que falava português, não era Portugal, e eles falavam inglês, porque em português eles se entendiam. Não sei se era Angola, acho que Timor-Leste também fala português, Hong Kong, acho que tem português. Sim, tem até em Macau, na China, eles têm uma grande comunidade que fala português, porque Portugal estava presente lá antes. É bem bacana. Mas, assim, é muito diferente. Você não vê os vídeos de angolano que viralizam? É porque no Twitter, pelo menos, o pessoal sempre reposta, sempre faz piada do parabéns e não sei o quê. Mas, assim, é muito diferente. Não tem como você dizer que, assim, a língua é a mesma, mas é muita coisa que diverge, seja o sentido da palavra, seja a pronunciação. Eu sei que quando eu comprava livro lá em Portugal, eu preferia os livros em inglês, porque os livros em português, às vezes, tinham umas coisas muito diferentes. E aí, como eu já tô acostumada a ler em inglês desde a adolescência, né? Eu preferia pegar o livro em inglês do que ficar lá, assim, pensando, o que significa essa palavra? E eu tinha que parar para buscar no dicionário português, ver contexto. E aí, nisso, já perdeu o fluxo da leitura, né? Já, imagino. Não, com certeza. E o problema é que Portugal há um tempo atrás, Portugal era igual um vírus, né? Eles iam se espalhando assim pelo mundo todo.
Eles foram para o Japão, para a China, para tudo, então ficou assim. Não, e agora estão vendo o Lucas Neto, que beleza, né? Não, agora é o vírus que chegou até eles. Agora o feitiço se voltou contra o feiticeiro. Na verdade, eu estou falando do Lucas Neto aqui, mas eu nunca parei para assistir nada dele, nunca busquei nada dele. Não sei se o que ele faz para criança é ruim, ou se a gente está falando mal porque ele Não é errou do Felipe Neto. não é necessariamente por ser ele que é ruim, tá? Vou ser sincero, eu sou mãe, eu fui atrás pra ver e tal. Mas é que assim, é aquele negócio de ele tá fazendo um vídeo e aí ele fala assim pra criança, ele vai sugerindo coisas pra criança. Ah, compra o meu boneco. Ah, isso aqui é do Lucas Neto, pede pro seu pai comprar. E se o seu pai falar que ele não tem dinheiro, você fala, ah, não, você tem sim, você pode fazer, e aí ele insere uma sugestão. Só que quando a gente tá falando de criança, isso é muito complicado, porque assim, ó, eu sou marqueteira, né? Trabalho com marketing, sei dessas coisas de você sugerir para o público, você tá persuadindo o público a comprar. E se adulto já tem dificuldade em ouvir esse tipo de coisa, parar, analisar e não comprar, imagina a criança. A criança não tem filtro, ela quer conseguir. Não tem filtro, ela vê aquilo ali, ela vai pro pai e vai falar, eu quero. E se o pai não dá, meu Deus do céu, o pai é a pior pessoa da face da terra. E ainda tem outro adulto do outro lado da tela estimulando isso. Exato, e aí é por isso que eu particularmente acho péssimo. Assim, eu não. Esse é o tipo de coisa que eu realmente fui lá, bloqueei os canais, sabe? No Eu YouTube. não sabia disso dele. Quer dizer, eu não sabia nada. É que assim, é bobo. Se não tivesse somente. Se fosse bom e ele fizesse isso, eu acho que até daria para relevar um pouco, sabe? Mas é bobo. Tem muita coisa melhor, assim, pra criar. Se você quer dar telas pro seu filho ou não, tem muita coisa melhor na internet do que isso. E eu acho esquisito porque quando eu era mais novo, por exemplo, eu tinha lancheira, mas era lancheira, sei lá, do herói que eu gostava. Não era um cara, não era uma pessoa ali, um adulto, fazendo pose para criança na merda da lancheira. Eu acho estranho, isso me causa uma estranheza. Então, eu vejo a criança com mochila do Lucas Neto, caderno. E aí começa a idolatrar um cara barbado, você sendo criança. Isso abre. Isso Me abre causa estranheza. Exato. Estranheza para não falar o resto, né? Mas sim, Quando realmente. quando eu era mais novo, até entendia que as meninas tinham os cadernos com os caras sem camisa na capa e tal, mas eram adolescentes, faziam sentido. Sim, não Isso não criança, né? faz. Sim, exatamente. Né? E a gente está falando da terrinha de Portugal, a leitura é tratada de uma forma diferente em Portugal do que é no Brasil. Pela experiência que eu tive, é muito mais incentivada. Assim, no sentido de que nas escolas públicas, é porque aí tem toda uma questão do ensino, né? Realmente nessa parte é outro mundo. Eles têm o Plano Nacional de Leitura deles, e o que eu acho muito interessante é que nas escolas eles não apresentam somente livros antigos. Então, diferente da minha experiência, por exemplo, com literatura na escola, os portugueses não estão lendo assim só essa de Queiroz, só os autores portugueses de outrora, que já são clássicos, já são bem conceituados. Eles mesclam, então eles apresentam, por exemplo, um livro clássico e no outro mês um livro contemporâneo que seja assim, seja bom, que seja bem informado. É que agora eu não vou lembrar o nome certo, mas tem um livro que é contemporâneo, que é a história de uma chinesa. Não sei se. Eu não vou lembrar a história agora, mas enfim, é um livro contemporâneo, é uma biografia, não é assim só ficção. Eles mesclam isso também de apresentar outros gêneros literários para as crianças durante o período escolar, o que eu acho maravilhoso. E aí, esse livro chinês, da chinesa,
ele é muito falado, tanto de que, assim, de até ser um dos mais vendidos lá, porque tá no calendário escolar, né? Tá nas recomendações escolares. Acho que esse é pro 8º, 9º ano, alguma coisa assim. É um pouquinho antes de entrar no ensino médio nosso. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que você precisa apresentar para a criança vários exemplos do que é um livro. Porque aqui, por exemplo, a gente vê o Machado, só que aí pega Memórias de um Sargento de Milícia. Essa foi a experiência que eu tive. Não foi nem com Dom Casmurro. O primeiro contato que eu tive com o Machado foi o Memórias de um Sargento de Milícia. Deve ter sido Memórias Póstumas, não? De Brás Cubas. Desculpa, isso. Sargento de Milícias é do Joaquim Manuel de Macedo, não é? Isso, eu sabia que era. Enfim, obrigada. Não, tranquilo. Eu confundo muito esses nomes, justamente porque eu achava tudo muito chato na época. Entendi. Eu acho que eu tava no primeiro ano do colegial, né, do ensino médio, e eu achei muito chato. Eu falei, eu não quero isso. Por que eu tô lendo isso? E assim, eu sempre fui uma criança que lia muito. E eu lia muita coisa brasileira. O meu padrasto, ele me apresentou, por exemplo, a coleção Vagalume. E assim, não é da minha época, né? Eu tenho 23 anos. Não, já não era da minha época quando eu tive contato. Então, mas ele me apresentou a coleção Vagalume, a gente ficava caçando, sabe, em sebos. E, nossa, eu adorava aquilo. Então, tipo, eu tinha 8, 9, 10 anos e eu, adorava. Esses eu lembro. Esses eu lembro o nome certinho. Tinha um gnomo na minha horta, do Wilson Rocha. Aquele do O Rapto do Garoto de Ouro. O Enigma na televisão, do Marcos Rey. Tinha um maravilhoso, eu não vou lembrar o nome do autor, mas que era Na Barreira do Inferno. Que era sobre lá no Nordeste, aquele... qual que é o nome, meu Deus do céu? Aquela estação espacial. Uhum. O nome não é estação espacial, é estação de lançamento, alguma coisa assim que tem lá no Nordeste. Agora, tem no Maranhão, né? Isso, exatamente. E é uma história de mistério que se passa lá. E assim, é aqui no Brasil, sabe? E eu lembro que eu li esse tipo de coisa e eu ficava alucinada. Ficava assim, eu gostava, sabe? Eu queria ler mais autores brasileiros. Aí chega na escola e aí botam o Primo Basílio. Pelo amor de Deus, sabe? Os maias. Assim, não tô falando que a gente não deve ter contato com esse tipo de leitura mais clássica. Mas não deve ser o primeiro contato, isso está falando. Não deve ser o primeiro contato, porque senão, o adolescente vai ler aquilo ali e vai falar, que chato, não quero ler isso. Né? É que a sorte que eu tive é que realmente eu já era uma leitora, né? Assim, eu sempre li muito. E aí, na hora que eu vi isso, o que eu fazia nas minhas aulas de literatura, por exemplo, que era pra gente ficar lendo os livros, assim, que caíam no vestibular, eu deixava o livro em cima da mesa, aberto, e aí por baixo eu tava lendo alguma outra coisa, sabe? Tipo, eu tava com o livro escondido aqui lendo outra coisa. Porque... Esse plano que você fala que existe em Portugal, isso é uma coisa que vem do governo português? Sim. Desde sempre, de todos os governos? Não vou saber te falar. Assim, eu sei que é tudo bem público, eles têm todas as recomendações num site, você consegue ler todos os guidelines, assim, sabe? Tipo, por que eles apresentam esses livros, quais foram os livros escolhidos, o porquê disso, o porquê aquilo. É bem transparente, mas sim, é do governo. E aí as escolas pegam isso e seguem nos programas, é isso? Exatamente, sim. Tanto escola particular quanto escola pública. Mas é interessante. E a escola é obrigada a seguir isso ou ela pode ignorar? Os livros são obrigatórios e tem os livros recomendados. Mas é igual, o Brasil também tem um Plano Nacional de Leitura. É que a gente não sabe.
E eu só fui descobrir do Plano Nacional de Leitura do Brasil depois que eu vi o de Portugal. Porque aí eu tava comentando com a Nichelle ainda, eu fui mandar para ela. E isso eu falei, nossa, Nisha, olha isso aqui, que legal, e não sei o que, não sei o que lá. Aí ela virou para mim e ela falou, mas Babs, a gente também tem. Aí eu falei, nossa, sério? Aí eu fui dar uma olhada, mas sim, Só não é divulgado com a mesma intensidade por aqui, né? não é divulgado. E aí nisso, eu não sei, eu não entendo de política, também não quero entender, mas Não, assim, tranquilo. essa eu acho que é a grande diferença de você ter um. Porque assim, tem subsídios para esses livros, então eles ficam mais baratos pro público, sabe? Tem uma série, vamos dizer assim, de ajudas do Estado para que as pessoas tenham acesso a essa literatura recomendada. Se isso é bom, se isso é ruim, entendeu? Eu não tô Não, aqui entendi. Se para isso opinar. realmente atrai, Mas tem isso. entendi. Então, e as bibliotecas de lá são bem divulgadas, sabe? São bonitas, passam por todo um processo de restauração sempre. E isso acaba influenciando. Entendi. A criança portuguesa ela é incentivada a ler desde pequena pelos pais, pela família. Olha, isso eu não vou saber te dizer. Não vou Não. saber te dizer. Porque é a mesma coisa daqui, sabe? Ah, tem as famílias que fazem, tem as famílias que não fazem. Mas aí, o que que é, né? Assim, qual que é a maior qual família, tipo, qual tipo de escolha as famílias mais fazem? Eu não sei. Eu sei o que eu fazia com o meu guri, entendeu? Uhum. Mas de resto é muito difícil dizer. Porque também, assim, às vezes a gente fica preso numa bolha, né? A minha bolha faz isso, então é isso que a maioria faz. E na verdade não é, né? É complicado. Porque a maior parte das pessoas que eu entrevistei aqui no Selmo Cash, elas não têm não tiveram na infância muito desse incentivo. Alguns tinham uma coisa do tipo, olha, durante o ano você não pode ficar pedindo brinquedo, você não pode ficar pedindo videogame, mas livro à vontade. Tinha um pouco disso, mas até a criança se ligar e, vou pedir um livro para meu pai e tal, É difícil quando você não tem o exemplo, né? Mas exato. nossa, eu fui muito assim, abençoada de verdade, porque o meu padrasto, acho que uma das memórias assim mais antigas que eu tenho dele, ele se casou com a minha mãe, eu tinha 6, 7 anos. E uma das memórias mais antigas que eu tenho dele foi um livro que ele me deu. Logo no começo, assim, quando eles começaram a se relacionar, enfim, ele me deu um livro do Pequeno Príncipe. Eu tenho até hoje essa edição, só não tá comigo aqui agora. Mas porque aí ele fez uma dedicatória, sabe, pra mim, super bonitinha. E aí ele me deu esse livro. E eu tava aprendendo a ler, eu acho que na época, sabe? Então marcou muito, assim, marcou muito mesmo, porque até hoje é um dos livros que eu mais tenho um carinho na vida. Uma das histórias que eu mais tenho carinho na vida. É, e aí, assim, desde sempre ele me incentivou. Ele ia comigo em sebo, por exemplo, eu falei disso, né? Mas aí o que a gente fazia? Eu trocava. Separa uns livros que você tem aí, que você não gosta tanto, a gente vai em sebo e aí você pode trocar por outros. Então ele sempre me incentivou muito a leitura. E Uhum. assim, isso eu acho incrível, porque na época não era isso o que se costumava fazer, né? Eu vi os meus Não. amigos, tipo, os meus amigos assim de rua, de escola. Eu ganhei no seu, eu ganhei os brinquedos, que nem estava falando, sabe? E aí, por o meu padrasto ter me incentivado já desde pequenininha, desde que eu comecei a ler, a gostar de livros, para mim, os meus brinquedos eram os livros. Eu lembro que ele aproveitou a Submarino naquela época era muito muito forte, sabe, para venda de livros assim. E isso eu tô falando 2007, 2008, assim, 2010, tá? Não tinha Uhum. nem rastros da Amazon aqui ainda. É, É, as, as pessoas não costumavam comprar muito online, assim, era bem esporádico ainda, sabe? E tinha a Submarino. A Submarino sempre fazia promoção de livro. Você conhece a
Não, Submarino conheço. Então, mas, tipo, A naquela Saraiva. época, era a Submarino que Eu fazia isso. lembro. Não era a Amazon, né? Só explicando, porque a gente desacostuma, né, das coisas. É. Tipo, agora é tudo Não, mas Amazon. eu conheço isso, conheço. Apesar de Sim. que faz tempo que eu não entro no site deles. Então, porque agora você compra livro aonde? Eu do direto do Kindle. Então, exatamente. Mas ele aproveitava a promoção, e aí o que eu Onde eu fazia? Nossa, compro. eu lembro disso perfeitamente, porque teve uma situação, ele comprou o box inteiro do Harry Potter. Sabe, todos os 7 livros, porque aí já tinha lançado tudo, ele normalmente esperava lançar tudo, porque aí eu comecei a ler muito rápido. Assim, como eu lia já um monte de historinha, tipo, com meus 10 11 anos, eu já lia muito rápido, eu lia muita coisa. E aí o que ele fazia? Ele botou os livros, toda a coleção, em cima do armário, assim, num lugar que eu não conseguia pegar. E, tipo, deixava com o plástico ainda. E ele falava, ó, eu vou te dar um por semana. Porque senão você vai ler toda a saga, assim, ó, rapidinho. E aí ele liberava um por semana. E eu lembro que com a série do Harry Potter, eu quase decorei, assim, o segundo e o terceiro livro. Porque eu li o primeiro, aí para esperar até a próxima semana, eu lia de novo ele, sabe? Eu ficava lendo de Caramba. novo até dar o próximo para eu poder ler o segundo e o terceiro e assim por diante. Então isso era muito engraçado, sabe? Porque ele soube muito bem incentivar isso em mim. E aí é óbvio, a gente não tinha, assim, como que eu posso dizer? Tipo, uma vida tão confortável a ponto de sempre poder gastar com livros, né? Então, o que ele fazia para conseguir, assim, equilibrar isso era a questão do sebo, de eu ter que trocar livro, porque aí eu ficava mais criteriosa na hora de escolher, sabe? De Sei. escolher quantos que eu ia trocar, o que eu ia pegar, o que eu ia dar. Então, assim, nisso, nossa, ele acertou demais, 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 porque eu ficava doida. E eu comecei a descobrir que a minha escola tinha uma biblioteca. Meu Deus do céu, eu posso pegar livro, e isso, assim, com 10 anos, sabe? Então Uhum. eu ia lá, caçava, e foi nessas que eu comecei, que eu lia também muita coisa, tipo, coleção Vagalume, né? Eu Uhum. digo, eu digo coleção Vagalume, mas é também a Berenice contra o Maníaco da Janela, sabe? Nossa, eu adoro essa série acho que era da Turma do Gordo, não sei se você conhece. Não. Meu, o brasileiro, assim, quando ele escreve essas coisas mais juvenis, eu acho que eles são simplesmente sensacionais, eu adoro. Porque eram livros, assim, para criança mesmo, sabe? Não tinha nada tinha um romancinho ali entre a Berenice e o Gordo, porque eles eram namorados, mas assim, nada do jeito que a gente vê hoje, sabe? Eram livros realmente juvenis e que despertavam o teu interesse, que você queria ficar lá, sabe, virando página após página. E, enfim, já falei demais disso, né? Mas aí eu realmente comecei a descobrir o universo dos livros pela biblioteca, assim, mais. Isso que você falou de ficar virando página após página, sem se dar conta de que você está efetivamente lendo, é o que me lembrou agora do professor Pierluigi, né? Ele fala que quando você lê mesmo, é exatamente isso. Você está virando página e nem tem se dar conta de que você está ali lendo alguma coisa. Sim. Não, e é muito engraçado como alguns livros, você simplesmente começa a ler e aí gira essa chavinha, sabe? Sim. Tinha muito dia, assim, que eu voltava da escola, eu sempre fazia assim, eu tava perto, no horário da saída, eu ia de perua, eu ia correndo lá na biblioteca, ou no intervalo, porque eu já tinha deixado separado os que eu queria, e aí eu ia correndo lá na biblioteca, pegava, assinava o cartãozinho, né? Tudo bonitinho. E aí eu chegava em casa, às vezes nem almoçar, eu almoçava, porque eu começava a ler na perua, sabe? Na van. E, tipo, nem almoçava direito, tipo, almoçava aqui com o livro, assim, porque eu ficava Pô, é alucinada, uma sabe? coisa bem diferente. Hoje você continua lendo rápido?
Não, por quê? Primeiro que eu não leio mais histórias assim juvenis, né? Então agora, por exemplo, eu tô tentando mais ler, não vou dizer clássicos, né? Mas eu tô, por exemplo, o que eu tô muito fissurada agora é no Joseph Conrad. É Então o assim, próximo que eu vou ler, O Coração das Trevas. esse eu não li ainda, mas eu li o Juventude, li A Linha de Sombra, por indicação do Francisco Corsim. Nossa, eu fiquei apaixonada, apaixonada. E aí, assim, são livros. É que, assim como a gente, eu acho que as nossas leituras, os nossos livros favoritos, enfim, o que a gente está interessado, eles têm que evoluir. Eu não sei se faz sentido para você, mas, por exemplo, se eu pegasse aqueles livros que eu lia quando eu era criança para reler, eu sei que eu ia não me decepcionar, mas assim, não tem o mesmo gosto, sabe? Sim, sim, É sim. óbvio que vale pelo valor emocional, né? Mas não é a mesma coisa, é óbvio. Esses eu leria muito rápido, porque são livros fininhos, enfim. Mas aí eu me propus aí, sabe, como se fosse em degraus mesmo. Eu acho que Na agora escada, sim, porque hoje exato. você não vai ter o mesmo olhar sobre a coleção Vagalume. Não, e não é nem por a história ser boa ou não, mas é porque eu preciso evoluir as minhas leituras. Sim, sim, sim. Sabe? E aí, por exemplo, isso é uma conversa que eu sempre tenho com a Nisha, né? Porque ela tá lendo só clássicos e tudo mais. E eu, por mais que eu esteja me forçando, não, mas assim, né? Eu estou tentando buscar livros mais. Ficções mais assim. Não é adulto o termo, mas enfim, clássicos mesmo. Eu Uhum, também gosto de mesclar com leituras contemporâneas. entendi. Então, e aí essas eu leio rápido, porque. E eu leio rápido, eu digo assim, de um dia eu já matei o livro, sabe? Porque é um tipo de leitura que eu já tô acostumada, porque eu realmente li muita coisa, né? Por mais que eu não lembre direito, porque se passaram 15 anos, eu lia de Sidney Sheldon até os livros do Nicholas Sparks, sabe? Uhum. Esse foi assim, minhas aventuras na biblioteca. Mas, enfim, e aí esses contemporâneos eu pego para ler às vezes porque eu gosto de estar antenada no que está acontecendo. Não necessariamente gosto deles. Por exemplo, eu li A Corte de. Putz, ai, qual que é o nome? É uma capa roxa. Não É A sei. Corte de Névoa e Fúria, acho que é isso. E assim, é horrível, tá? Eu já te adianto, não é uma recomendação. Muito pelo contrário, fique longe desse livro. Porque é basicamente assim, o novo. Eles chamam de New Adult, né? Ou então Young Adult. Mas basicamente é pornografia escrita. E aí eu li aquilo e eu fiquei abismada por duas coisas. Primeiro, a história é ruim. Assim, não tem nem a desculpa, sabe, da história ser boa e ter isso. Não, a história é ruim, os personagens não são bem construídos. E o que te vicia, assim, a autora, ela começa a usar uns gatilhos para que você vire página após página. Então é aquele negócio que a gente conhece, sabe? Termina o capítulo com um mistério, porque aí você não vai terminar naquele capítulo, você vai, né, começar o próximo. E aí tem toda essa questão agora do que se tornaram, né, os livros contemporâneos, porque muitos que estão sendo publicados atualmente são pornografia escrita. E, putz, isso é muito triste, isso é muito triste de um jeito que eu não consigo descrever, porque assim, é o pai comprando um livro pra filha, achando, nossa, ela tá lendo, que legal, ela desenvolveu esse interesse próprio e não sei o quê. E aí o pai não vê que a filha tá, tá, Eu tá tô... lendo uns livros obscenos, assim. Mas só pra fazer uma recomendação boa, falei do ruim, né? Tem que Uhum. dar palco porque é bom também. Tem uma série nova que é Cordialmente Cruel. Acho que é Maureen Johnson o nome. Saiu tudo em português faz pouco tempo, eu acho, aqui, assim, tradução brasileira mesmo. E é Uhum. muito bom, é muito bom. É uma menina detetive.
nos moldes de Nancy Drew, sabe? Já chegou Os moldes Peraí. da Nancy Drew. Já chegou a ouvir? Eu já ouvi esse nome. A menina detetive que arruma confusões, não sei o que, e aí no fim Sei. descobre. Tudo Scooby-Doo, tudo surgiu do Sherlock Holmes, né? Vamos, assim, as influências, Sherlock Holmes, o Poirot. Falei tudo errado o nome, desculpa. Mas enfim, aí os autores vão adaptando, né? E aí essa menina, ela começa a investigar um crime que aconteceu num internato filantrópico. Enfim, é muito legal. Acho que são 4 livros da série. Eu li todos. E assim, li todos, peguei PDF, né? Não vou nem mentir. Peguei o PDF, fui lendo Uhum. e acho que eu terminei assim em 2 semanas. E caiu a Babs. Deixa eu ver o que aconteceu. Eu não. Ela caiu mesmo. Já voltamos. Eram também livros pornográficos. Eu sei porque eu pesquisei cada um dos livros. E a gente vê muito, né? Tem o BookTok, tem não sei o quê. Não, porque eu fiquei muito abismada. Porque, assim, eu acho que uma coisa é quando Você ficou você. abismada quando eu falei? Não, eu fiquei muito Não abismada acredito. com a menina, tipo, realmente fez um vídeo. Você viu na época. Eu vi na época, eu fiquei indignada. Porque, assim, a menina fez um vídeo para se gabar de ter lido E 100 estava livros. lendo muito. É a mesma coisa que o menino ir lá abrir o histórico dele e mostrar 100 abas do X-Vídeo, sabe? Que as pessoas não se tocam. Mais ou menos isso. É exatamente isso. Eu E estou vendo cinema. Amigo, não, exatamente. Não, eu não fico tem muito. Coppola aí. Sim, e eu fico muito triste, porque assim, vira comportamento de manada por conta das redes sociais. Então, apesar de gostar muito de livros, de vez em quando aparece. Eu uso o TikTok, por exemplo, porque eu faço pesquisa para o meu trabalho, né, no TikTok. Então, eu uso normalmente o TikTok. E normalmente aparece vídeos do BookTok, que é a comunidade de livros do TikTok. E eu acho muito triste, porque assim, é só livro que tem pornô. E aí é óbvio, com a pandemia, as meninas dentro de casa, sem ter o que fazer, elas viram alguma recomendação na internet, elas vão lá, leem, ficam fissuradas naquilo, porque mexe No ativamente com pornô, aquilo. No pornô, nas basta lá. cenas, né? Oi? Exatamente na descrição das cenas, do que está acontecendo e tal. Porque assim, tem essa questão também de que o homem ele é muito visual. Né? Mas a mulher não, a mulher gosta da história, a mulher gosta do romance, assim, tem um ditado de que para você fazer um homem se apaixonar, você tem que estar bonita, para uma mulher se apaixonar, você tem que falar bonito, né? Você tem que contar uma história bonita. E aí eu vejo que é isso que estão. É justamente esse artifício que estão usando hoje em dia para fazer com que as meninas, adolescentes, fiquem cada vez mais viciadas em pornografia. Então, assim, tudo bem, elas não se interessaram pelos vídeos, a gente conseguiu cooptar os homens, os meninos nisso. O que a gente pode fazer para que as meninas também fiquem tão fissuradas quanto os garotos, sabe? E é muito complicado, porque assim, você tá pegando garotas enfim, de 13 anos até os 18, e você tá ensinando ativamente para elas, pelos livros, de que assim, são histórias ruins de amor, tá? Esse é o pior de tudo, assim, além da questão da pornografia. São histórias ruins de amor. E aí, assim, você faz com que a menina associe que se tem um romance, tem sexo, e se o romance tá ruim, é o sexo que vai resolver. Ou então, se o cara ainda não me quer tanto, é o sexo que vai resolver.
E não é assim. Só que você está ensinando isso para elas num período muito crítico, que é o período que elas da vida delas. é o período que elas literalmente estão se formando em tudo, estão se formando enquanto adultos, sabe? Muitas das manias que a gente tem enquanto adulto, muito dos pensamentos que a gente tem, foram pensamentos que foram, não vou falar implantados, tá? Mas assim, colocaram a pulguinha atrás da orelha da gente durante a adolescência, ou então que a gente começou a pesquisar durante a adolescência, né? Teve o interesse naquela época. E aí, para você, depois de adulto, desconstruir esses esses pensamentos, essas noções erradas que você teve, é muito difícil, assim, requer um trabalho mais difícil, sabe? Então, eu vejo tudo isso acontecer e eu acho muito, muito, muito triste. Porque, assim, na minha época, quando eu era adolescente, como se fosse há muito tempo atrás, né? Mas quando eu era adolescente, foi quando começou a se popularizar os sites de fanfic, né? Então, tinha aqui no Brasil, acho que até hoje elas são grandes, tem o Fanfic Obsession, que é um portal assim enorme, feito voluntariamente por outras adolescentes, enfim, que agora já são mulheres adultas. Muitas tiveram livros publicados e bons livros publicados a partir desse primeiro contato que elas tiveram com as fanfics. Eu não sei se você conhece o termo, mas fanfic é literalmente, né, a fanfiction, quando Não, sim, sim, já. a, Quando a eu era fã pequeno, vai lá e já vi algumas escreve a coisas. história dela, sim. Isso começou, eu acho que foi com o Senhor dos Anéis até, assim, tipo, de realmente reescreverem a história. Do Sherlock Holmes, tipo, tem vários e vários livros escritos por outros autores, né, que contam ou uma história do Sherlock Holmes ou uma nova história que eles inventaram, né? Ou então mudam a perspectiva, é o Sherlock mais novo. Tem até acho que foi o Jô Soares, né, que escreveu O Xangô de Baker Street. Sim. Esse Esse livro eu é não muito li fácil de dele. achar na rua. É? Aonde você vai, você vê esse livro sendo vendido. O meu contato com o Jô Soares, autor, foi com o Assassinato na Academia Brasileira de Letras. E que livro maravilhoso! Nossa, que livro maravilhoso! Assim, eu lembro que eu acho que eu já tinha, tipo, uns 14 anos. E aí eu li aquilo e falei, como assim? O Jô das entrevistas sabe escrever? Ele escreveu É, isso, sabe? E eu achei muito legal. Eu fiquei doida nesse livro. Eu acho que, tipo, eu li, aí eu reli mais umas 2 ou 3 vezes, porque eu queria, sabe, puxar, voltar numas coisas. Enfim, mas só pra, só pra não perder o foco. Tipo, as fanfics, elas existem, sabe? Não necessariamente elas são ruins. Elas podem ser muito boas. Tipo, podem ser bem escritas, podem apresentar uma boa história. Mas por conta da internet, o que acabava, assim, sendo um segredinho das adolescentes na minha época, eram justamente esses sites de fanfics em que as autoras colocavam um sexo na história. E aí disso é que a gente tem, por exemplo, os 50 Tons de Cinza. Eu acho que você já ouviu essa história de que os 50 Tons de Cinza era uma não, fanfic. já vi, eu sei que tem livro e filme, mas eu nunca fui atrás. Então, o 50 Tons de Cinza, o que que ele é? Ele é uma fanfic. Realmente, a autora escrevia na internet, estava hospedado em um site de fanfics de Crepúsculo, Entendi. dos livros de Crepúsculo. E aí, assim, virou uma febre lá na internet na época, e ela conseguiu fazer com que publicassem esse livro. E aí, a partir do momento que um livro que né, continha sexo, era mais, falava mais com os jovens, foi publicado e fez sucesso, porque para bem ou para mal, 50 Tons de Cinza fez um sucesso assim estrondoso, né? Foi um fenômeno. Exatamente, tanto quanto Crepúsculo, o que eu acho muito engraçado. Enfim, a partir do momento que um livro fez sucesso, eu acho que as editoras, e aí isso é só achismo, porque eu, né, não tenho contato com essa parte, mas as editoras perceberam que elas poderiam ganhar muito mais, sabe, se elas conseguissem, se elas Similares.
elas publicassem esse tipo de coisa. Então começou uma caça pelos livros pornográficos, entendeu? Que é muito absurdo, assim, se você for parar pra pensar. Mas, por exemplo, ó, do Fanfic Obsession saíram boas autoras, duas eu posso, assim, recomendar muito bem, porque uma é a Babi Dewitt, não sei se você já ouviu falar. Não, esse nome eu não conheço. Ela tem uma série de livros que se chama Sábado à Noite. Essa série de livros, ela era uma fanfic que ela tinha no Fanfic Obsession, e não tem pornografia, nada disso, mas era uma série, era uma fanfic que ela tinha no Fanfic Obsession, sobre o McFly, que é uma banda britânica. E aí conseguiu, né, tipo, fazer com que uma editora publicasse. Eu acho, se eu não me engano, a primeira tiragem ela publicou mesmo do bolso, porque, tipo, as meninas queriam o livro impresso, queriam a história impressa. E aí agora ela tá até com outra série que é... Putz, é muito legal. O segundo livro da série é Sonata em Punk Rock, e o primeiro... Nossa, eu não vou lembrar do nome. Mas, assim, são histórias que se passam no Brasil, sabe? Bem nos moldes, assim, tipo, de literatura juvenil brasileira. E que foram meninas, que agora já são mulheres, que descobriram essa vocação, se eu posso dizer assim, com a escrita, a partir de uma coisa não necessariamente boa, sabe? Mas estão transformando isso em uma coisa boa. E a outra moça é a Rai Tavares, que é a Raíssa Tavares. Ela tem um livro que ficou muito famoso um tempo atrás, chamado Os 12 Signos de Valentina, que era acho que ela estava estagiando, a história, né? Ela estava estagiando ai meu Deus, em um jornal. E aí o namorado termina com ela e ela resolve que para fazer a matéria pro jornal, ela vai sair com um cara de cada signo, tipo, para escrever as diferenças e tudo mais. Então, assim, são histórias bobas, no sentido de que são histórias para meninas, sabe? Ah, história de romance, de não sei o quê. Mas são histórias bem escritas e que não necessariamente tem esse tanto de pornô que a gente vê hoje em dia que está sendo Tá consumido sendo ativamente mudado. por meninas. Sim. Um problema que você está falando, um problema que uma coisa que eu acho que está pior, eu chego no Kindle, digito box, porque quando estou digitando box, estou procurando Júlio Verne, estou procurando Jane Austen, Sim. e pula um monte de coisa na minha tela que, olha, eu não estou afim de ler isso. Não, você São vai nos pornôs Unidos. héteros, pornôs gays, pornôs com dinossauros. Sim, eu acho que. Putz, Eu tenho, do dinossauro eu tenho mesmo. isso infelizmente, assim, eu sou muito contra o negócio de self-publish da Amazon. Eu acho que isso aí abriu muitas portas que não deveriam ter sido abertas. Porque, porque assim, para bem ou para mal, quando você apresenta uma proposta para uma editora, tem alguém filtrando aquele conteúdo. Tem alguém que vai ler, nem que seja o livro todo, mas enfim, vai passar o olho pela proposta do livro e vai falar: ah, isso Não, aqui. isso aqui não entra. Exato. E com a Amazon não tem mais, né? Com a Amazon, com a internet, porque se eu crio um blog e começo a fazer uma história e pago para você entrar nesse blog, e cobro para você entrar nesse blog, eu tô fazendo dinheiro do mesmo jeito né, com uma história que não é tão boa assim. Mas eu mencionei esse exemplo porque tem isso hoje, tipo, blog, aplicativo. Mas É será que a diverso. gente não está reclamando um pouco de uma coisa que já era, que já, assim, que já existia? Porque É, antes da internet tinha Sabrina, Júlia e Bianca, que é basicamente isso. esse realmente, o antes da internet não é da minha época. Mas, Mas. se você vê uma entrevista minha com Paulo Pouzanoff, ele fala disso. Sabrina, Júlia e Bianca eram histórias Ah, que terminavam, eram mais ou menos pornô, mas terminavam com a perda da virgindade da mocinha. E isso, eu não li, mas parece que era bem, bem descrito.
E hoje o Poldonoff falou que a parada não é mais a perda da virgindade, é o primeiro orgasmo. A coisa evoluiu. Mas Não, você passa numa banca de jornal, você vai ver, né, esses livros bem mofados até, com as páginas bem amareladas, mas estão lá. eu Eu já acho que conheci é muito senhoras que complicado. topavam muito. Porque assim, por mais que existisse, e aí essa é a coisa da internet, enfim, que eu acho que ao mesmo tempo que é muito boa, Uhum. tem um lado muito ruim. Porque assim, eu consigo fazer qualquer coisa, para bem ou Sim, para mal, e com essa qualquer coisa que eu faço, eu alcanço muitas pessoas, sim, sabe? E agora o que eu acho que é muito problemático tipo, os pais verem isso acontecendo e se enganarem de que, mas a minha filha tá lendo, minha filha está lendo, tá lendo o que o cara está fazendo com a mulher na cama, mas é leitura, é tipo isso. sabe? Não, e às vezes o pai nem se importa a ponto de pesquisar qual que é esse livro, sabe? O que ela tá lendo. E eu acho isso muito, muito triste, porque assim, adolescente faz merda, né? Tipo, é adolescente, isso é o... Isso vem, sabe? Junto com o nome vem a necessidade de fazer merda. Mas são os pais que devem estar lá e prestar atenção no que o filho fala. Às vezes a gente fica tanto ouvindo aquele negócio de não fale com estranhos, não vai soltar informação privada, não sei o que, não sei o que lá. E aí não tem um direcionamento quando a menina se depara com esse mundo, sabe? E, tipo, Sim. é muito complicado, é realmente muito complicado. E aí é óbvio que assim, sim, existe isso desde que o mundo é mundo, né? O, eu não vou lembrar agora. Por exemplo, Lolita. Mas o Lolita aí ele já deixa meio claro que o sujeito é um pervertido, um retardado mental. Mas o meu ponto é que não é assim, para uma obra, né, para um livro ser bem vendido, ser aclamado, uh, ter fãs, não necessariamente ele precisa ser bom. E pode ser muito ruim. Sabe, o tema Sim, que ele aborda, enfim, detalhamento de coisas, pode ser muito ruim. E antes a gente tinha um tipo de filtro, não filtro, mas assim, a gente tipo, tinha um limite, sabe, do quanto esse tipo de coisa saía para as pessoas, de quantas obras eram publicadas ou não sobre isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai ver a lista de mais vendidos da Amazon, eu não sei se a Veja tem ainda essa acho que lista. tem, não sei, nunca mais abri uma Veja na vida. É porque outra coisa que meu padrasto fazia, toda semana tipo, a gente assinava a Veja, né, em casa, na época que eu era, tipo, criança não, vai, já tinha os meus 10 a 15, 13 anos. E tinha as crônicas, né, no final de toda a Veja, tinha uma crônica. Ou do Valcir Carrasco, ou do eu não vou lembrar o nome, enfim. E aí ele, tipo, dava meio que uma tarefinha, assim, pra mim de ler a crônica. E eu tinha que fazer uma resenha sobre a crônica, sabe? Só pra assim, tipo, eu ler uma coisa bem escrita, ou não, enfim, ter contato com diversos gêneros literários, eu acho que essa era mais a intenção dele. E dar a minha opinião sobre isso. Mas o ponto é que, assim, antes tinha um limite do que era publicado, do que não era, sabe? Do Sei. que. E hoje já não tem. E aí eu mencionei a Veja porque eu lembro que eu sempre conferia a lista de mais vendidos na Veja. Ficção e não ficção, eu lembro. Isso, e aí eu ia procurar na biblioteca depois, sabe? Tipo, eu vi um título que me interessou, eu ia lá procurar pra ver se tinha, sabe, de ficção. Porque na Sei. época eu não lia, nossa, nada assim de biografia. Eu acho que eu fui começar a ler biografia, eu já tava quase adulta. Que aí eu comecei, sabe, a pensar, tipo, meu Deus do céu, eu preciso entender como que outras pessoas passaram pelas mesmas coisas que eu estou passando. Tipo, Esse seu apego desde cedo à literatura, à leitura,
Foi isso que, entre aspas, te livrou da literatura pornográfica? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu li, assim, falo isso não com vergonha nem nada disso, mas a minha adolescência, vai dos 15 anos até os 17, eu li muita coisa que eu não devia ter lido. Mas aí o que acontecia? Na minha época, os livros não, tipo, não eram livros impressos, então eu lia no computador, lia no celular, né? Porque aí foi quando os celulares começaram a ser enfim, smartphones e tudo mais, e Uhum. touch, não sei o quê. E aí é por isso que eu falo que, tipo, se tem todo um cuidado com o que a tua filha faz em rede social ou não, mas aí você não vê o que ela tá vendo. Você não Sim. conversa com ela de uma forma tipo, olha, isso aqui não vai fazer bem para você. Quando tem esse tipo de conversa, você, né, assim, ou o pai ignora, ou o pai vai dar uma bronca de um jeito que não devia. Porque aí o que, que a menina vai fazer? Ou o que, que foi o meu caso? Eu sabia que aquilo era errado. Porque, pô, óbvio, eu sou menor de idade, eu não posso ficar lendo esse tipo de coisa, sabe? Meus pais me criaram bem. E aí entra a questão da adolescência. O adolescente faz merda. Eu fiz merda. Porque aí eu ficava lendo escondido. Uhum. E assim, eu acho que o ponto é como essas. Eu não gostava tanto, porque eu sempre fiquei muito presa à história, assim, ao que de fato acontecia no arco, vai, da história, do que necessariamente na cena, sabe? Tipo, Entendi. no descritivo. Mas é aquilo, adolescente, né? E eu acho que, assim, essa minha experiência de ter tido muito contato com muitos livros antes foi o que não me fez degringolar para só ler esses livros pornôs. Porque aí eu via que a história era ruim, e eu juro, eu lembro que eu mandava mensagem para uma amiga minha que também lia as mesmas fanfics, não sei o quê, e eu falava assim, mas Júlia, isso aqui é ruim, isso aqui tá mal escrito. E ela falava assim, mas só você mesmo, pra ficar analisando a escrita. Tipo, e eram, na época, meninas da nossa idade que escreviam esse tipo de coisa também, Elas não sabe? estavam interessadas na escrita, elas estavam interessadas Elas não naquelas estavam cenas, né, em interessadas na particular. escrita, exato. E aí eu via aquilo e eu ficava assim, eu ficava indignada. Eu falava, mas a história não é boa. Não dá pra continuar lendo isso É aqui. muito ruim. Não, assim, tinha umas que eram melhores escritas e tudo mais, mas assim, a vasta maioria é igual. Ai, como eu posso falar? Tipo, as meninas estavam testando, sabe? Estavam vendo se elas conseguiam escrever história, não sei o quê. Enfim, e aí eu ficava incomodada, porque eu já tinha lido, assim, bons livros antes, sabe? Então eu Sim. sabia como as histórias deviam ser, não na teoria, né? Eu sabia mais no instinto. Só que assim, eu vejo que muita amiga minha que não teve esse contato anterior, elas até hoje, assim, tipo, a gente tem 23 anos e elas estão lendo os mesmos livros, com as mesmas temáticas, o mesmo tipo de coisa pornográfica que a gente via quando a gente tinha 15 anos. E assim, é o que eu te falei, eu penso que a literatura o nosso tipo de leitura tem que evoluir conforme Sim, nós vamos ficando mais velhos. sim. Mas aí, se você não teve um bom contato antes com literatura, você fica preso nesse Isso tipo aí. de. Porque é viciante. Mas aí, se você não tem contato com uma boa história, você começa a confundir. Você acha que esse negócio de dopamina que você tem quando você está lendo Uhum. essas cenas, você acha que isso significa que aquele livro é bom. Mas a história não é Não é boa, verdade. você só tá fissurada nas cenas pornográficas. Uhum. E eu vejo que, assim, é isso que muita menina, muita adulta ainda não percebeu, sabe? Tipo, não fez esse clique de que, Sei. de que eu não gosto da história, eu gosto só dessa parte. Uhum. Tipo, Não, sim. Porque a coisa, como ela é. O fato dela ser sexualmente excitante não é boa, não significa ser boa literatura, de jeito nenhum. é igual aquele negócio que a gente confunde, assim, de, estou entediado, não, estou com fome, Uhum. sabe? É. É como se fosse isso, você não tá atento
como que eu posso dizer assim, tipo, aos teus sentimentos, ao que você tá sentindo ali verdadeiramente, e você se engana achando que é outra coisa, Sim. sabe? Eu vi uma crítica, já que a gente está falando de coisas que seriam teoricamente ruins, eu não sei, eu particularmente achei uma crítica babaca, ressentida, de repente você concorda com a crítica e não comigo. Há um tempo atrás, um cara estava reclamando numa revista, numa Veja, numa época, sei lá, dos livros baseados em videogame. Porque você tem lá, tem o jogo Assassin's Creed, aí o cara tem a história do Assassin's, aí o cara pega, vamos aproveitar, vamos escrever um livro para ampliar a história do jogo, para contextualizar mais o personagem, etc. E aí o cara na revista estava falando, não, mas isso não é boa literatura, isso não é contribuição para a literatura, como se o cara que escreve isso tivesse preocupado em ser o novo Essa de Queiroz. Ai, E eu eu não acho. sei, eu não acho que seja uma coisa ruim, como, por exemplo, esses livros que a gente estava falando até agora. Não sei se Eu acho eu que achei ressentido, não sei. é isso, assim, é isso que me deixa muito desgostosa quando a gente começa a entrar nesse universo de quem fala sobre livro clássico, sobre nossos calhamaços, né, e não sei o quê. Porque assim, nem todo livro que você vai ler na sua vida, ele vai ser, nossa, uma grande obra, né? Sim, Realmente um bom livro, bem escrito, com um enredo bem feito. Não. Mas isso quer dizer que ele não deveria existir? Não, exato. porque ele pode servir muito para certas pessoas. Tem, sabe o Marcos Zuzak, do A Menina que Roubava Livros? Sim, já ouvi falar da menina que roubava livros. Esse é o livro mais famoso dele. Eu sei que eu peguei birra desse livro porque a edição que tinha na biblioteca da minha escola, ela o tradutor, tipo, não tinha traduzido os termos em alemão. Alguns termos. E aí eu, tipo, eu tinha, sei lá, eu acho que eu tinha uns 13 anos na época, e eu começava a ler e me irritava, porque eu não sabia o que tava, tipo, o que aquela palavra queria dizer. E aí eu tinha que parar, ir procurar e depois voltar. Só que isso, Jesus. tipo, a cada 5 linhas, sabe? E aí, enfim, me irritei. Mas o Marcos, esse é o livro mais famoso, né, dele, que até transformaram em filme e tudo mais. Sim, Mas o Marcos Zuzak, ele tem um outro livro que se chama Eu Sou o Mensageiro. E esse livro, assim, ele pode não ser tão bom, ele pode não ser uma obra clássica, mas foi o livro dele que mais me marcou. Porque ele conta a história de um taxista, acho que ele tinha 21, não, 23 anos, a idade que eu tô agora é engraçado. Era alguma coisa assim, tipo 23, 24. E ele tava sem. Ele não via sentido na vida. E é basicamente aquele arco de coming of age, sabe? Em que o personagem vai descobrir mais sobre si mesmo, vai descobrir quem ele sim. é, né? E, nossa, Uhum. eu lembro que eu li esse livro porque a minha tia fez administração na faculdade e essa era uma leitura recomendada do professor dela. E aí eu tava na minha avó de férias um dia e aí vi o livro lá, achei a capa engraçadinha, sabe? Porque era um bobo da corte com coisa de carta. Eu falei, não tenho nada para fazer aqui, vou ver, né? Vou ver o que é esse livro. Aí eu comecei a ler e me surpreendi muito, assim. E, Sei. o ponto é, eu não consigo te dizer se esse livro, por exemplo, Star Wars. Star Wars tem uma série enorme de livros. Muitos. Muitos, muitos. E tem muita gente que começou a ler por conta disso. Que, tipo, realmente desenvolveu gostos literários por conta dos livros De do Guerra Star nas Wars. Estrelas. Por conta de Gibi da Turma da Mônica. E, tipo, a questão é que, assim, eu não tenho como avaliar se o motivo que te fez interessar pela literatura é um motivo válido ou não, sabe? Mas tem o livro de Assassin's Creed. Putz, é bom o livro, te fez, no sentido de que, assim, você gostou da história? Foi uma história bem escrita para você? Então, que ótimo, sabe? Porque dali você vai partir para outras coisas.
Tem. Eu não sei se você já viu, mas sabe o Donnie Darko, o filme? Você tá mutado. Ah, Peraí, foi mal. Eu já vi as capas, eu já não tive coragem de assistir. Às é vezes muito aquele bom. coelho da Páscoa bizarrão, assim, eu falo, cara, eu nunca mais vou querer ovo maltine. Não, pior que é um dos meus filmes assim favoritos. E eu. Eu tô ficando assustado com você. Não, é muito legal. Não, não é de terror, nada disso. Mas é um dos meus filmes favoritos. E aí a Dark Side publicou. Eles têm uma edição muito linda de Donnie Darko, que eles publicaram o roteiro. E aí colocaram o trecho de um livro que é mencionado lá. Tipo, é um livro que o autor, o diretor mesmo que criou, alguma coisa assim. E, enfim, eles colocaram. E eu comprei e fui ler. Por quê? Porque eu gosto do filme e eu me interessei por ver aquilo escrito. E aí vai falar que isso é errado? Assim, eu acho que de tantas coisas erradas que a gente tem nos livros Literatura. publicados atualmente, isso é o de menos, sabe? E a Dark Side, ela faz. Cara, os livros que ela faz são maravilhosos, né? Sim, nossa, não tem nem o que Eu falar. tô. É que eles Fala. colocam mais coisa de, acho que de terror, né? Aí eu fico meio. Parece que são. Mas eu É, tava vendo o Drácula deles, cara, e eles é, botaram ainda entrevista com um descendente do Drácula. Artigo, aliás, com o descendente do Drácula. A entrevista com. Do Drácula, não, do Bram Stoker, né? Desculpa. aham. E entrevista do Bram Stoker antiga. Acharam uma entrevista do Bram Stoker da época e meteram lá. Porra, Ai, que legal. sensacional. Eu acho que esse tipo de curadoria assim que a gente tem agora para fazer livro, para apresentar até os livros, eu acho isso muito incrível, porque era o tipo de coisa que antes, ó, você tinha que penar para pesquisar a coisa do autor, para para achar coisas e hoje em dia, tipo, estão entregando isso de bandeja, sabe? Eu acho maravilhoso. Eu acho que esse é um dos lados positivos, tá vendo, da internet hoje em dia? Porque você É, consegue, eu gosto que com a internet você tem editora para tudo que é lado, publicando tudo. sim. E, enfim, livros católicos, por exemplo, agora, porque aí você consegue achar melhor as obras, você consegue ter um contato mais rápido com quem detém os direitos ou não, sabe? Não só católico, enfim, tipo, de tudo. É o tipo de coisa que antes não seria financeiramente viável fazer. E hoje Agora em dia é. hoje em dia, por causa da internet, tipo, é um sonho, assim, realmente. Então, é o que eu te falei, tem muito lado ruim, mas também tem muito lado bom, sabe? Tem muita coisa boa. Sendo boa sendo feita. Assim, eu sei, por exemplo, um dos livros que mais me deixou fissurada quando eu era adolescente foi A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Meu, esse autor, ele é sensacional. Ele morreu um pouquinho antes da pandemia, eu acho. Mas assim, ele é uma série de 4 livros que ele chama de Cemitério das Almas. Mas não é nada de terror, não é nada disso. O primeiro livro é O A Sombra do Vento. Aí depois tem O Jogo do Anjo. Tem o Prisioneiro no Céu, acho que é alguma coisa assim. E o último é. Ai, o Labirinto. Putz, eu esqueci do nome do último, porque foi o que saiu mais recente. Só que assim, é Uhum. a história de um menino, Daniel Semper, que ele mora na Espanha pós-guerra civil, né? Mora com o pai é dono de uma livraria. E aí, uma noite, quando ele faz 11 anos, ele acorda chorando porque ele não lembra mais do rosto da mãe dele, né? Então, uma noite, tal, chuvosa, ele acorda chorando porque ele não lembra mais do rosto da mãe. A mãe morreu quando ele era pequeno. E aí, o Entendi. pai dele, vendo que ele precisa de uma coisa nova para colocar a cabeça, ele fala: Eu vou te contar um segredo, vem comigo. E aí, ele leva o filho para uma biblioteca secreta, tipo, no meio que assim, no subterrâneo da Espanha.
lá de Barcelona, né? Em que tem um bibliotecário, e aí todos os. É como se fosse uma sociedade secreta, em que todos prometem guardar e. Ai, como é que fala? Todos prometem guardar o segredo e manter os livros que estão ali dentro seguros. E aí começa. E aí, assim, o que acontece? Tipo, todo mundo que vai lá, que conhece, né, que entra na biblioteca, pode escolher um livro. Que aí é o livro que de fato vai proteger e guardar. E ele escolhe um livro chamado A Sombra do Vento, do Julian Carracks, acho que é alguma coisa assim. E aí ele vê que ele lê o livro, ele fica fissurado na história, ele lê tudo em uma noite, e aí ele começa a procurar mais sobre o autor. E aí ele vê que não tem mais nenhum livro do autor pelo mundo, assim, tipo, o cara sumiu. E aí é toda a história de como ele vai atrás desse autor, o que ele descobre, o que ele não descobre. E tem um personagem que assim que ele tira, assim que o Daniel pega o livro, o personagem passa a seguir ele, sabe? Porque quer o livro, não sei o quê. Enfim, toda essa série do Carlos Ruiz Zafón, e por isso que eu mencionei ela aqui, ela é como se fosse se eu puder dizer isso, né? Como se fosse um ode a todas as pessoas assim que gostam muito de livros e que leem muitas coisas e etc. Não, e assim, é genial, porque ele faz todos os pontos mencionados no primeiro livro. No final você descobre por que tá, né? No final dos 4, você descobre que estava tudo relacionado no o tempo todo. E o que eu acho engraçado é que, assim, o Carlos Ruiz Zafón, enquanto ele estava vivo, ele recebeu muita proposta para adaptar a série, né? Transformar em filme, em seriado, e não sei o quê, em peça de teatro. E ele sempre fala: eu não vou adaptar. Esses são livros para serem lidos e não como são adaptados. não adaptáveis. E ele falava assim, como são livros que falam sobre livros, eu não vejo sentido em adaptar eles para outro tipo de mídia, porque vai tirar todo não é a magia que ele fala, eu esqueci agora, mas assim, sabe, vai tirar todo o propósito do que eu escrevi. Então, eu acho assim, simplesmente muito bom, ao mesmo tempo em que tenham livros que sejam sim adaptados para as telas, né, para você chamar um novo público, para você fazer com que mais pessoas entrem para o universo literário, tanto quanto os livros em que o autor simplesmente se recusa, porque precisa ter isso, sabe? Porque senão é aquele negócio, ler livro, não vou, tem filme, vou ver o filme. Sim, sim, sim. Sabe? É a piada que a gente faz na internet, né? Quando sair o filme, eu vejo. Exatamente. Ler livros, kkkk, não vou. Mas eu acho que assim, é bom que tenha essa diversidade, sabe? Tanto do fato de ter livros que vão para as telas, que são adaptados de outras formas, tanto para livros que não são. Tipo, com as Crônicas de Nárnia, eu primeiro assisti o filme, aquele do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O problema das Crônicas de Nárnia, dos filmes, para mim, é que eu leio o livro, aí eu vou ver o filme, fico puto e paro no início. 2 minutos de filme, foda-se, não é nada desse jeito, acabou, não vou ver esta merda. Não, é porque com Nárnia eu fiz o contrário, né? Eu assisti primeiro o primeiro filme, acho que saiu. Eu não vou lembrar agora direito quando que saiu, mas enfim, eu lembro que eu assisti o filme, meu padrasto viu que eu fiquei alucinada naquele filme, e aí ele comprou aquela edição única, sabe, acho que era da Martins Fontes. Sei. Que é só a capa do leão, a cabeça do leão, né, a cabeça do Aslan, e todos os 7 livros ali. E aí, o único que eu não li foi O Cavalo e Seu Menino. Porque aí eu comecei a ler, eu falei, meu, que chato. Esse é muito chato. Eu tentei, tipo, 2, 3 páginas, 5 páginas, não ia. Eu falei, vou pular pro próximo. Mas assim, foi um filme que eu assisti e que me despertou o interesse para ir depois ler o livro, para ver como que eram as coisas.
E aí o que você falou de, eu não consigo assistir o filme porque eu me irrito, isso aconteceu comigo nos filmes de Harry Potter. Porque eu já Eu tinha lido. imagino, Não, porque eu assim, eu já imagino. tinha lido Tinha todos, decorado. eu já tinha lido e decorado todos. E aí eu acho que eu fui assistir com meu padrasto no cinema o sexto e os dois últimos, né? O sétimo e o oitavo filmes. E aí eu lembro que eu ficava falando para ele depois, assim, a gente assistia no cinema, e aí na volta para casa eu ficava contando para ele todas as partes diferentes, sabe? Do que tinha no livro e não foi mostrado, e o que não tinha no livro foi mostrado. Nem diferente, são omitidas mesmo, né? Sim, é porque não dá também. E aí depois, assim, É, com o passar do tempo, eu fui entendendo isso, que realmente não tem como, porque é muito diferente. Mas por exemplo, que eu fiquei irritada foi Percy Jackson, a adaptação que teve para do filme, cinema. para cinema. É um filme com que foi, acho que foi a Disney, não, foi a Fox que fez. Eles compraram os direitos do Rick Jordan. E aí, assim, Percy Jackson também foi outra série que eu gostei muito, porque é literatura juvenil, assim, no seu melhor, sabe? É tem história, tem ação, tem um pouquinho de informação sobre mitologia para você ir pesquisar depois, mas os personagens são interessantes. E aí eu lembro que eu assisti o filme e eu falei, meu, não é o que eu li, sabe? Mas assim, não é que. Não é no caso do Harry Potter que a autora teve todo o cuidado, acompanhava, né, os roteiros e tudo mais. O Rick Jordan não teve essa possibilidade, né? E aí o filme, nossa, o filme, assim, é péssimo. Tipo, é bom enquanto filme, porque é só um filme da sessão da tarde, sabe? Mas quando você compara com a obra, você fala, Aí você se irrita, quer quebrar a casa inteira. exato, Miseráveis, por que vocês fizeram isso? exato. Tem Um, filmes que você olha e você fala, mas como é que esse roteiro passou? sim, um outro que eu gostava muito era a série do Eragon. Não sei se você chegou a Já ouvi ouvir. falar, não li o Eragon, mas eu já. Putz, olha, se você quiser ler alguma coisa assim pra esfriar a cabeça, vai ler. Porque o autor, o Christopher Paolini, eu lembro, porque assim, na época que ele escreveu o primeiro livro, ele tinha 16 anos. Tipo, ele realmente tinha 16 anos quando ele escreveu o primeiro Eragon. E aí os pais Uhum. viram e foram atrás, sabe, de alguma editora para publicar o livro. E é um livro muito, muito bom, é muito bem construído. Assim, claramente ele bebeu da fonte do Tolkien, né? Com toda a questão da Idade Média, a questão de ter outras raças, ter elfos, ter. É orc que ele chama também? Não, eu acho que é um outro nome que ele dá. E ter dragões e não sei o quê. Mas assim, é um livro muito bem escrito. E aí, quando você vê que o primeiro foi escrito por um menino de 16 anos, menino não, né? Um rapaz de 16 anos, você realmente entende, eu pelo menos tive esse pensamento, de que assim, cara, tem pessoas que nasceram para isso, nasceram realmente para contar histórias. E ele cresceu junto com o personagem. E ele foi crescendo junto com o personagem. Acho que quando ele terminou o último livro, ele devia ter, tipo, acho que no máximo uns 25. Porque ele ficou alguns anos sem lançar o último, porque ele tava, tipo, ele tava amarrando as pontas que ele tinha deixado soltas, sabe? Mas assim, e você vê que conforme ele cresce, não o personagem, né? O autor, conforme os anos vão se passando e a cada livro, você vê que a linguagem fica mais rebuscada, sabe? E que as descrições ficam melhores e que o enredo fica mais desenvolvido. E isso que eu achei assim, eu achei muito bom. Eu achei muito bom mesmo. Eu acho que. E aí, só para amarrar com o que eu falei lá no comecinho, eu acho que esse é o tipo de livro que a gente tem que apresentar para criança numa escola. Tipo, para criança, para adolescente. Porque é até um ponto que eu e a Nisha a gente concorda muito, porque assim, a criança não. A criança, o adolescente, eles não vão se interessar pelo Machado.
por mais que seja bom, sabe? Por mais que seja bom. Eles vão se interessar por uma coisa que fale diretamente com eles. E aí, se você não apresenta, se você não dá toda uma bagagem literária de livros bons, no sentido de livros bem escritos, para a idade que você tem, que o leitor tem na época, ele vai se deparar com esse tipo de pornografia, ou enfim, com livros ruins e que são populares, e vai ficar fissurado naquilo, vai achar que aquilo é bom, sabe? Vai fazer uma confusão entre a dopamina e a boa leitura. Exatamente. Por isso que eu acho que o 50 Tons de Cinza tem que ser inserido já no maternal. Não, olha, é muito complicado isso. Porque aí, assim, tipo, mas as escolas têm biblioteca. Escola particular, algumas escolas públicas, Mas eu as acho que pessoas agora não são naturalmente atraídas, né? Esse é o problema. Exatamente. Então, quando você vê, por exemplo, relatos de outras pessoas que hoje se tornaram grandes leitores, mas que não eram assim na infância, ela não fala, nossa, fui atraída para a biblioteca, fui atraído para a biblioteca da escola, sabe? Não. Tipo, eu acho que assim, o meu caso foi um pouco diferente, porque eu tive isso em casa, eu tive esse incentivo consciente em casa, né? Mas. E aí, assim, eu já sabia, a biblioteca tem livros que eu posso ir lá e pegar. Mas Então, você já tinha uma demanda por isso antes. exato, eu não começou na escola. Muito, muito pelo contrário, assim, tipo, os Por livros isso, da escola eu não lia, sabe? Os livros da escola eu não lia. E eu ia ler os livros que eu achava na biblioteca, que eu achava interessantes. por isso que eu acho que o incentivo dos pais é muito mais importante do que você simplesmente construir uma biblioteca no meio de uma comunidade qualquer. Com certeza. Primeiro, você tem que gerar demanda por essa biblioteca, é como eu vejo. Sim, porque senão os livros vão ficar lá só pra ganhar poeira, sabe? Juntar pó. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta típica desse programinha Tá. imundo aqui. Qual é o personagem? Primeiro, você sempre teve uma atividade literária, mas qual foi o livro que você pegou e falou: esse negócio de ler é muito legal? Nossa. Vamos lá. Eu lembro de 3 livros de quando. Porque assim, logo que eu comecei a ler, foi o que eu te falei. Logo que eu Uhum. comecei a ler, que meu padrasto me presenteou com aquele livro, eu já, sabe, fiquei. Nossa, isso aqui é uma coisa diferente, sabe? Mas O eu vou Pequeno falar Príncipe, né? 3 livros, eu vou falar 3 livros, porque eu não vou conseguir escolher um só. Mas Tranquilo. foi O Pequeno Príncipe, porque eu li, reli, reli, sabe, muito. O Menino do Dedo Verde, do Maurício Druon. Maurício Druon, Nossa, eu você choro lembra? toda vez que eu leio esse livro, você não tá entendendo. Eu gosto muito, muito mesmo. Mas você E chora de felicidade ou chora de raiva mesmo? de tristeza. Eu sou muito fácil de chorar com o livro, sério. Tipo, não é. Enfim. Mas esse eu chorei porque eu li, eu era pequena ainda. Foi na mesma época do Pequeno Príncipe. E o terceiro livro Uhum. também. Mas assim, eu era pequena e eu li aquilo, eu acho que eu nem tinha entendido tudo que estava acontecendo ali, sabe? Mas eu fiquei Sim. tão triste com a história que eu falei, meu Deus do céu, olha o que eu. Tipo, na minha cabeça foi assim, nossa, olha o que um livro pode trazer para mim, sabe? Eu tô como é que fala? Eu estou não é assim que fala, meu Deus do céu. Eu estou experimentando esse tipo de sentimento não com uma coisa real da minha vida, mas com o que eu acabei de ler, sabe? E o terceiro foi O Velho e o Mar. Esse esse É do livro Hemingway esse? Isso, exatamente. E assim, eu li os 3 na mesma época, o que é muito engraçado, porque eu tinha, tipo, vamos lá, eu, tipo, devia ter uns 7, 8. Eu acho que o Velho e o Mar eu li com uns 10, porque era um livro do meu padrasto, e aí, tipo, que ele tinha, tipo, dele mesmo, ele não me deu esse. Mas aí eu vi a capa, e eu falei, nossa, deve ser interessante. Ele falou, dá uma lida. Eu acho que você não vai entender, mas lê, sabe? Porque isso Uhum. que eu gostei muito nele. Tipo,
que eu gosto muito nele, que ele sempre fazia comigo. Ele não falava, esse livro não é pra tua idade. Ele falava, não, tá bom, os que tinham em casa, claro, tá, calma. Mas, tipo, os que tinham em casa, ele não virava pra mim e falava, não, esse livro não é pra tua idade, não lê. Ele só deixava, tipo, tá bom, você tá com interesse nesse, vai lá e lê. E aí eu li O Velho e o Mar, e eu também chorei muito, 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 muito. Tanto que, assim, eu acho que eu parei de ler ele quando eu tinha, tipo, uns 12, 13 anos. E eu ainda não voltei, eu preciso reler, mas aí eu lembro, sabe, do quanto me marcou quando eu li ele, que eu falo, eu acho que eu ainda não tô pronta para pegar ele de novo. Entendi. Esses três. E a outra pergunta que eu ia fazer, e personagens? Teve algum personagem que você viu assim e falou, eu quero ser igual a essa pessoa tem características que eu quero levar para a minha vida? De repente o Jason, Fred Krueger, sei lá. Não, eu não gosto de terror. Não, pior. O nome é Davi Martim, o Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón. Porque ele é um escritor e, enfim, ele fica. O livro é muito bom, ele mescla assim, um pouco com o que é fantasioso e o que é real. Né? Tanto que você não sabe se certos diálogos aconteceram só na cabeça do Davi ou se realmente estavam acontecendo no mundo real. Mas porque foi um personagem que me marcou, que eu vi e eu falei, eu posso ser tão bom quanto ele. E bom no sentido de, às vezes, ele não se preocupava muito consigo mesmo. Tanto que o que ele mais. Tipo, a conquista dele foi comprar uma casa que ele sempre passava na rua enquanto ele trabalhava no jornal, assim, tipo, desde criança. E aí ele conquistou essa casa. Mas, assim, o que eu tô falando bom no sentido de que ele juntou um par de amigos, sabe? E aí os amigos tiveram um filho, enfim, isso faz parte do enredo da história, mas ele me marcou muito. E também o Ed Kennedy, do Eu Sou o Mensageiro, do Marcos Zuzak. Porque aí foram pessoas que eu vi que eu falei, nossa, para eu fazer coisas boas, para eu fazer, tentar ser bom, eu não preciso ser perfeito. Sabe? Eu não sei se faz sentido, mas assim, é uma coisa de Sim. que é uma construção diária. Em algumas ações eu vou fazer coisas boas, e em algumas ações eu vou fazer coisas que não são boas. Sim. E isso não me Todo faz. mundo. Isso não faz com que eu seja uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Sabe? Eu sou só uma pessoa. Enfim, esses dois personagens me deram esse tipo de perspectiva. Entendi. Então, entendi. Bom, muito, muito legal. Obrigado pelo papo, foi muito maneiro. Obrigada a E você, Sam. você e a Michelle estão convidadas sempre para vir aqui. O História Magister também, mas só depois que ele deixar de ser Kim Drácula. Coitado, ele tá terminando agora o curso da Revolução Francesa, né? Porque É, só- a gente abriu as vagas, meu Deus, quando que foi? Em abril, maio? Acho que foi isso. E aí, desde então, ele tá, assim, tão sendo mais de 50 horas de aula, sabe? Tipo, ele realmente tá, se tem trabalho é porque tem demanda, que bom, né? sim. Então, ele está mais que convidado também, eu já falei com ele na DM. Aham. Então, vocês três, quando quiserem aparecer, é só não falar eu sou o Kim Drácula, que estão todos bem-vindos. Muito obrigada. Esse é o tipo de coisa que eu não falo em rede social, mas assim, eu realmente sou apaixonada por livros. Sabe, qual que é a sua personalidade? A minha personalidade é ler. E, enfim, eu gostei muito, muito mesmo de falar. Até me desinvestei, né? Não teve uma hora que eu não parava de falar. Mas assim que é bom. Quanto mais Mas você fala, menos eu falo, então é excelente.
Ai, mas muito obrigada mesmo. Eu gosto muito desse assunto. Tenho muitas opiniões, mas não é o tipo de coisa que eu fico falando muito, sabe, por aí na Né, na internet. internet. Sim, claro. Mas é isso. Muito obrigada, Selma. Nada, estamos sempre aí do que você precisar e é isso. Você tá sempre que você quiser aparecer, você fala, manda um recado, a gente grava, não tem problema, Tá bom, tá bom? tá bom. Obrigadão, Gabs, por tudo. Obrigada, Selma. Beijos, tchau, tchau. Beijo, tchau.